Olá, bem-vindos! O tema de hoje são as heranças, hereditariedade. E se um filho meu herdar alguma doença minha, como é que procede? E se a mãe a avó teve enxaqueca a vida inteira, a mãe teve enxaqueca a vida inteira, e agora você tem uma primogênita, você tem uma filha e você está preocupado se essa filha ou filho, enfim, vai ter a mesma enxaqueca que a sua avó teve, a sua mãe teve, você teve, e agora você tem um filho. E aí, como é que faz? Primeiro a gente tem que entender como funciona essas heranças, como funcionam essas hereditariedades. Então, vem comigo. Primeiro, que a hereditariedade, ela é passada de geração para geração. São informações, da mesma maneira, a cor do seu cabelo, a sua estatura, quantos metros de altura você tem, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, como que o seu metabolismo, como que ele vai ser, certas doenças, tudo isso é codificado, todas essas informações vêm através do seu DNA, vêm através de todas as células do seu corpo. Tem o DNA, onde tem muitas informações de tudo que a pessoa foi vivendo na vida. Então, são as memórias celulares. Olha como é importante uma memória celular. Gustavo, por que é importante uma memória celular? A memória celular é importante para a evolução. Se não existisse memória celular, como é que você vai conseguir evoluir se você ficar repetindo o mesmo problema sem saber? E ficar repetindo o mesmo problema e não aprende nada com isso, e ficar repetindo e repetindo e repetindo. Com a memória, a gente já repete muito, imagina se ela não tivesse memória. Se sempre fosse do zero e do zero e do zero. Então, a memória celular, ela serve muito para essa parte de evolução. Então, exemplo, na prática. Você hoje come um alimento, você vai lá para o Mato Grosso e come no café da manhã patê de jacaré, no almoço você come carne de jacaré, no jantar você come peixe e fica 15 dias lá. Só que 95% dos rios brasileiros estão contaminados com mercúrio. E aí você numa dieta dessa de rio o tempo todo, você acaba se contaminando com muito mercúrio. Aí você chega e teve um processo grave de intoxicação por chumbo ou mercúrio, vamos supor. E ali você chega aí para o hospital, você é internado, você sofre um processo gravíssimo. Tem que fazer um detox grave. Isso é mais raro acontecer, porque quando acontece geralmente já está num nível tão grande que a pessoa acaba falecendo. Mas vamos supor que nesse exemplo a pessoa sobreviva. Essa informação dessas lesões por essa toxina vão ficar gravadas geneticamente. Elas vão para o DNA da pessoa. A sensibilidade é uma toxina, a sensibilidade é um alimento, a sensibilidade é um conflito emocional, se o conflito emocional foi resolvido ou não. Quando ele não foi resolvido, ele vai para a próxima geração. Um problema que não é resolvido agora, o universo vai te dar uma nova chance, vai te dar uma nova chance, vai te dar uma nova chance. É o exemplo que eu conto para a maioria dos pacientes. Você sabe que acidente não vem ao acaso, não sei se você já ouviu falar disso. Mas os acidentes, qualquer acidente, do topar o dedão na quina do box, até um acidente grave de carro, acidente não acontece ao acaso. O acidente vem quando você não consegue resolver um conflito de vida ou quando você está tomando uma direção ruim para a sua evolução. Vou falar de novo. Quando você não está conseguindo resolver um conflito, que é imperativo que você resolva um conflito de vida para evoluir, ou você está indo numa direção perigosa, numa direção muito ruim para a sua evolução, o universo vai te parar na marra. E aí você sofre um acidente. Para que serve o acidente? O acidente, num primeiro momento, serve para você parar. Parar para quê, Gustavo? Para você analisar o que você está vivenciando.
e tomar uma direção diferente, e tomar um caminho diferente, e tomar atitudes diferentes no que você está vivendo, de um conflito grave de vida que você está vivendo. Você tem que tomar outra direção, você tem que tomar outro caminho. E você já viu que muitas vezes você dá uma topada com o dedão ou com o joelho na mesa, na quina da mesa, daqui uma hora, no mesmo dia, às vezes, você já percebeu que você bate em cima do machucado? Você fala, meu Deus do céu, bati de novo em cima do machucado. Podia ter batido em qualquer outra região, você bate no mesmo lugar. Então é como se o universo estivesse te falando, ó, tô te dando a segunda chance para você parar, analisar e tomar uma atitude diferente. Olha só, o acidente não vem ao acaso. Ele vem quando você está tomando um caminho errado, um caminho ruim para a sua evolução, ou quando você não está resolvendo um conflito de vida. Então é necessário parar e reavaliar. E se você não resolve, o universo vai te dar mais chance, mais chance, mais chance. Se você não resolve, adivinha quem vai ficar? Os seus descendentes. Vai passar para filho, que vai passar para neto, que vai passar para bisneto e assim vai. Gerações e gerações tentando resolver. Na Bíblia está escrito que os seus problemas, os seus conflitos, enfim, pode ir até a 7ª geração, que as perturbações espirituais ou não, ela pode ir até a 7ª geração. A gente percebe na prática, com técnicas do tipo da constelação familiar, da biologia transgeracional, de técnicas transgeracionais, que do tataravô para cá é muito forte essas memórias celulares se repetirem, esse padrão se repetir. Então, uma coisa que eu estou vivendo hoje muito ruim, muito forte, o que eu, Gustavo, percebi na prática durante esses 21 anos de tratamento de pacientes, eu percebi na prática que uma doença que os sintomas persistem de 5 anos para cima, vamos supor uma enxaqueca. Você tem uma enxaqueca que tem 5 anos, 6 anos, 10 anos. Provavelmente, essa enxaqueca tem algo hereditário. Tem algo herdado, que veio lá, ou veio do pai, ou veio da mãe, ou veio de avós, ou veio de bisavós, ou veio até de tataravós. Até a 4ª geração, até os tataravós, você pode ir de uma maneira muito forte. Muito forte. O que eu encontro na prática, geralmente é avós, geralmente são bisavós. Resolvendo dos pais, dos avós, dos bisavós, você faz um processo de dominó, de cadeia, de cascata, que você provavelmente resolve muito o problema, a doença, o sintoma. Então a memória celular, ela serve para evoluir. Essas informações gravadas é uma chance que o universo está te dando. Lá no teu DNA fica essas informações e é uma chance que o universo está dando para a próxima geração evoluir. Evoluir biologicamente, evoluir emocionalmente, porque vocês sabem que o planeta Terra é um planeta de analfabetos emocionais. Isso é uma frase de uma médica chamada Mônica de Medeiros. A doutora Mônica de Medeiros, que estudou e estuda espiritualidade de uma maneira muito forte, é uma médica, ela percebeu isso, que nós estamos aqui para evoluir e nós somos analfabetos emocionais. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E essa experiência humana significa ter emocional, ter raiva, ter medo, se sentir, resolver os problemas, enfrentá-los. O universo vai te mandar sempre um problema para você evoluir. O universo te manda um problema. Você só tem 3 alternativas. Ou você enfrenta o problema e vai para uma escala evolutiva superior, ou você faz de conta que o problema não existe e coloca ele para debaixo do pano, ou você foge do problema.
Fuga de problema geralmente está relacionada a vícios. Vício em sexo, vício em algum alimento, vício em alguma bebida, vício em drogas, vício em atividade física, vício em games, em celular, em não sei o que. Enfim, vícios. Os vícios são pequenas fugas que eu não estou conseguindo resolver algo. Então, o problema sempre traz consigo a semente da solução. O universo vai te mandar um problema, ele serve para te evoluir, e se você não resolver esse problema, ele vai ficar voltando e voltando, e ele pode ir para a próxima geração. Aí que está a beleza da herança, da hereditariedade, explicada de uma maneira biológica, explicada de uma maneira espiritualista, explicada de uma maneira filosófica. A hereditariedade e a memória celular serve para nos evoluir. Se você não consegue, vai para a próxima geração. E aí, Gustavo, no momento que eu entendo isso, no momento que eu entendo que isso não é um karma, que isso não é um malefício, no momento que eu entendo que isso serve para a minha evolução, e eu percebo que a minha avó teve enxaqueca, minha mãe teve enxaqueca, eu tenho enxaqueca, eu não quero que meu filho tenha enxaqueca, tem como eu fazer alguma coisa, tem alguma técnica, existe algum modus operandi de fazer com que eu resolva esse processo e não passe para o meu filho? Ou se passou para o meu filho ou para o meu neto, tem como eu agir nesse sistema e poder desencadear um processo no efeito dominó que desbloqueie isso e cure isso? Tem. Essa é a boa notícia da noite. Hoje existem algumas técnicas, entre elas a minha própria terapia sintrópica faz, a terapia sintrópica que eu desenvolvi, eu consigo rastrear, a gente consegue rastrear para saber se o sintoma que a pessoa tem, se a doença que a pessoa tem, se a sensibilidade que a pessoa tem veio de herança, de quem veio, o que essa pessoa vivenciou, e fazer um tratamento para que isso desbloqueie de lá para cima, para baixo. Isso tem como ser feito, e eu sei porque eu tenho provas, tem inúmeros pacientes que tratam lá em cima, não trata nada aqui, a vida do paciente, trata lá em cima um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, e às vezes nem conheceu e não precisa ter conhecido de quem veio a origem do problema, e você trata de maneira neurolinguística. Como trata isso, Gustavo? De maneira neurolinguística. Foi provado já que a linguagem influencia e muda o DNA. Olha que interessante isso. Então, pesquisadores russos provaram há anos atrás que a linguagem faz com que o DNA modifique. Ele modifica. Então, quando você der um código neurolinguístico, através da linguagem, você pode fazer uma reprogramação, sim, de algo que veio hereditário e desencadear um efeito cascata para que a pessoa melhore. Isso a gente vê na prática. Às vezes, você não tem um nível de evidência de estudo científico tão grande para conseguir provar, porque isso é meio difícil às vezes, mas na prática, eu e muitos profissionais que trabalham com tecnologias parecidas conseguem realizar tratamentos onde tem resultados fantásticos. Assim é a constelação familiar, assim é os tratamentos com Theta Healing, assim são os tratamentos com a nova medicina germânica colocada em tratamentos que vai na hereditariedade e assim por diante. Técnica já existe, ferramenta já existe para tratar isso tudo, certo? Muito bem. O Léo Matos está falando, tudo tem uma explicação biológica a nível celular? É uma afirmação que ele colocou. Eu concordo com você, viu, Léo Matos? Vai chegar um momento, e já está chegando esse momento, em que a ciência se une à espiritualidade, às religiões. O que se diz na Bíblia, o que se diz dentro dos estudos da medicina chinesa, do taoísmo, do budismo, da Bíblia cristã, etc., se encontra muito com
a linguagem diferente biológica. E você vai ver que coisas que vão até a sua 7ª geração pode te influenciar. Isso hoje já está mais do que provado. Hoje se sabe da parte genética, da parte do DNA, da parte de hereditariedade. Joia?